Boa noite a todos. Os alunos das Faculdades Integradas e ESMO, sejam bem-vindos à nossa semana acadêmica. Sejam bem-vindos à nossa semana acadêmica. Nós estamos hoje fazendo a abertura de uma semana acadêmica que está cheia de novidades. Estamos com grandes profissionais e gostaríamos, de lembrá-los da importância, de participar de todos os eventos que a instituição ela planeja para os seus alunos. Então, a semana acadêmica foi planejada com muito carinho para vocês e de forma a trazer para vocês o que tem, de inovação no mercado. A semana acadêmica, de uma forma geral, ela vai trabalhar, com a formação acadêmica e com o mercado de trabalho. Nessa formação tão necessária, quando vocês ingressam na universidade, na faculdade, no curso que vocês escolheram, no curso que vocês sonharam, e aí começam esse processo, é um processo da ciência, nós estamos formando cientistas, e o tempo inteiro que nós discutimos dentro das instituições é um conhecimento científico, e esse conhecimento, ele merece, cada vez mais ser estudado. Então, e a gente costuma dizer que o que a gente aprende profundamente é aquilo que a gente aprende na graduação. E é na graduação é que a gente consegue abrir um leque de conhecimentos e até de identidade daquele conhecimento para dizer que eu vou trabalhar neste setor ou naquele setor, eu vou trabalhar desta ou daquela forma. Então, assim, é muito importante que vocês, apesar, de ser um evento online, que vocês participem para que vocês entendam esse processo. É um processo, quanto mais eu escuto, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio sobre a minha profissão, sobre aquele curso que eu escolhi, a possibilidade que eu vá ser feliz no meu trabalho é muito maior. Quando eu vou para o mercado de trabalho e eu vou com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sou, que eu tenho intimidade, porque gostar a gente gosta de qualquer um, mas intimidade não, intimidade a gente tem com aquilo que a gente gosta de verdade, e que a gente se identifica, que a gente tem liberdade, cumplicidade, isso precisa de ter também no conhecimento. Então, no conhecimento, eu preciso de ter intimidade com aquilo que eu faço, e aí sim, desta forma, a gente vai para o mercado de trabalho, e o trabalho, apesar deste nome trabalho, ele não fica árduo, ele fica um trabalho leve, onde eu estou fazendo aquilo que eu tenho intimidade, aquilo que eu conheço. As descargas de adrenalina são bem menores quando a gente está dentro, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Quando, para a gente, o fato de ler um texto é algo tão agradável, que não é aquela coisa assim, eu estou estudando e o som do carro está passando e eu gostaria de estar ali, ou eu gostaria de, vejo uma foto, gostaria de estar lá. Não, eu estou feliz porque eu estou ali lendo e ouvindo ou discutindo aquilo que eu gostaria. E é na graduação que a gente faz isso. Porque depois dessa formação, o que nós temos? Nós temos as pós-graduações, A especialização, o MBA, que no Brasil pode-se usar também esse nome, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Pós-doutor não é titulação. A pós, a pós-graduação, ela abrange a especialização, o mestrado e o doutorado aqui no Brasil. Então, veja só, nesse momento, eu vou funilando cada vez mais, eu vou fazer uma pós-graduação, mestrado, eu só vou aprender aquilo. Não é como hoje, que nós aprendemos todas as áreas, temos conhecimentos, chamados, que nós temos de base, no conhecimento geral, conhecimento profissional. Então, isso é muito importante. É muito importante que vocês aproveitem esse espaço de graduação. É muito importante que vocês aproveitem a forma, o comportamento dos professores. Existe o professor mais rígido, existe o professor menos rígido, existe aquele professor que eu me identifico muito bem com ele, existe aquele professor que, quando eu vou para a sala de aula, que eu vou para a docência, eu quero repetir tudo que ele me ensinou. Por quê? Porque, para mim, a gente, nas relações humanas, nas relações sociais, a gente busca sempre aquilo que a gente se identifica. Então, eu vou ser esse professor.
Então, o momento da semana acadêmica é um momento que sai de sala de aula, que as pessoas vão falar outras coisas e que vocês podem refletir. Nós estamos transmitindo a nossa palestra, né, hoje, para todos os cursos, né, da instituição, para os 15 cursos, para os alunos dos 15 cursos. A partir de amanhã, cada curso ou cursos, dependendo, né, das áreas, vão se agrupar para dar as palestras específicas. Por quê? Porque fora, né, para o mercado de trabalho, se vocês forem fazer um concurso, quem vai fazer as provas, né, da OAB, quem vai fazer as provas de concurso, do ENAD, sempre vai ter conhecimento geral e conhecimento específico. Então, nós também não podemos tratar as disciplinas propedêuticas, tipo assim, essa disciplina não faz muita diferença no meu curso. Então, a academia, ela é para isso. Na academia, a gente aprende a pensar, e esse pensamento, ele vai se tornando, vai nos tornando autônomos, né? De forma que eu possa decidir aquilo que eu quero e eu possa expressar o meu pensamento. Então, é nesse sentido que nós estamos trazendo para vocês uma semana acadêmica e, né, ainda online, né, a partir do semestre que vem a gente vai repensar, né, para fazer um evento mais, né, social também, cultural, mas a intenção é essa, né? A gestão acadêmica, né, que é dirigida por mim, para alguém que não me conheça, mas eu acho que todos os meus alunos me conhecem, né? Todos os alunos aqui da instituição. Meu nome é Marilza Saraiva, né? E eu estou à frente da gestão acadêmica, que é o quê? É justamente esse processo de aprender, né? Ensinar, aprender. Existem, né, alguns autores que falam ensinagem, aprendizagem, mas é esse processo. Como é que vocês estão aprendendo, né? E como é que está ensinando? Né? A gente aprende quando a gente se identifica com o objeto. Né? O objeto de quê, Marisa? Objeto de conhecimento, que eu gosto, aquilo que eu gosto, né? E se eu me identifico, eu tenho prazer de fazer, né? Aquilo se torna, né, lúdico para mim. Então, é isso que a gente quer. Nós não queremos que amanhã vocês vá arrastado para o mercado de trabalho, porque isso é muito ruim. Né? O mercado de trabalho precisa, não adianta, eu posso ter o melhor, né? Eu posso trabalhar no ambiente melhor do mundo. Se eu não me identificar com o que eu faço, eu não consigo produzir, eu não consigo ser feliz, né? E isso é muito importante, que é um outro fator muito importante. Né? Nós estamos aqui, né, com os pilares da educação, aprender a conhecer, você adquirir o conhecimento informal, aprender a ser, né, para você se construir, né, aprender a fazer, que é a prática, e aprender a conviver juntos. Eis aquilo que praticamente nós não conseguimos ensinar na instituição. Né? Em todo grau de escolaridade, a gente estuda em 20, 9, 10, 12, 13 anos, e a gente parece que a gente não aprendeu a conviver juntos. Então, isso é necessário, porque no meu local de trabalho, eu preciso de conviver. Mas eu preciso de me moldar? Não. Né? Sempre haverá um cargo, sempre haverá uma empresa que o meu perfil se encaixa. Né? Eu não preciso de mudar, né? Mas eu também não posso achar que basta eu fazer. Né? Então, a gente precisa. Então, a gente vai ter aí, né, o mercado de trabalho, ele tem espaço para todos os tipos de comportamento. E hoje, num país, né, tão diverso como nós temos, né, um mundo diverso, né, nós precisamos de ter esses espaços. Né? Agora, uma outra coisa que é muito importante, lembrem todos os alunos de todos os cursos. Não existe essa história de que eu não tenho capacidade para aprender. Eu aprendo. Basta que alguém me ensine. Eu vou aprender. A partir deste momento que eu estou aprendendo, eu aprendo e eu consigo passar para frente. O aprender, ele é coroado, né? Ele tem o laço final justamente quando eu coloco em prática o que eu aprendi. Então, é por isso que vocês têm que ter aulas práticas e vocês têm que ter a prática no curso para vocês colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam. Então, é muito importante que vocês lembrem-se disso. Né? Nós somos agora uma geração de pandemia, uma geração que passou 2 anos né, sem rumo, sem destino, né, com muita coisa acontecendo. Hoje nós temos um índice enorme de depressão, mas a gente tem que buscar os nossos caminhos. E os caminhos estão aí. E a gente precisa de fazer esses caminhos. E esses caminhos, eles são feitos... A gente é feliz fazendo aquilo que a gente gosta. Né? Que a gente fala assim, nossa, mas você levanta tão cedo para fazer isso? Ou então assim, não, queria ter a coragem de fulano. Gente, é o que ele gosta, que ele tem prazer. E, né, voltando a dizer, a vida é muito curta.
A vida é curta e ao longo da vida nós vamos ganhando e perdendo. E ao final dessa vida, a gente sabe, né? Todo mundo sabe o caminho. Então, assim, é preciso que vocês se dediquem muito mais à profissão de vocês, né? Eu brinco assim, né? A geração X está passando, né? Nós estamos passando e vocês já vêm ocupando os nossos espaços. Então, com a experiência que a gente tem hoje, o que nós podemos dizer a vocês é isso. Primeiro, seja, acima de tudo, cientista. Você está aqui para aprender conhecimentos científicos. E, no segundo momento, vai, né, se profissionalize dentro do curso que você escolheu, com aquilo que você gosta muito, né? Mas a gente costuma dizer, aí o pessoal da pedagogia, principalmente, né, que é meu primeiro curso, o segundo é direito, mas eu digo sempre, você não vai dar aula para os seus sobrinhos, né? Então, eu vou fazer pedagogia porque eu adoro criança. Qual criança que você adora? É seu sobrinho? Então, a gente sempre trabalha isso. Eu vou fazer agronomia porque eu adoro planta. Que planta que você gosta, né? Eu vou fazer veterinário porque eu gosto de animais. Que animal que você gosta? Então, esse espaço do gostar e do ter intimidade com o objeto do estudo de vocês é muito importante. Então, esse momento, né, que eu estou declarando abertos os trabalhos dessa semana acadêmica, eu trago para vocês esse pequeno conselho, diria assim, né? Estudem e invistam o que vocês puderem enquanto vocês estão graduando. Tá? O mercado de trabalho, Bill Gates dizia isso. Está reclamando de um professor? Experimente ter um chefe. Né? Por quê? Porque nós somos chamados ao tempo inteiro à produção. Nada pode dar errado. Né? Imagina, vocês sabem que nós ficamos aqui 2 anos ou mais nos bastidores das faculdades integradas e ESGO, em que um segundo que a gente tinha de uma queda de energia, né, era todo um trabalho, um retrabalho, tá bom? Então, assim, olha, aos professores, né, que hoje já estão aqui com vocês, sejam bem-vindos, né? Professor Sandir, que está mediando o trabalho, né? Ao Jorge, o outro professor, que é o professor do Sebrae, né? Que é Atos, né? Sejam bem-vindos, tá? A Faculdade Integrada IESGO tem muito orgulho de recebê-los, né? O Sebrae é uma instituição que realmente tem, né, um renome e um respeito muito grande na sociedade, na formação, né, de novos profissionais. Sejam bem-vindos, né, à nossa instituição. Nós estamos à disposição de vocês, tá? Professor Sadi, seja bem-vindo e caros e queridos alunos, não esqueçam que o que é mais importante nas nossas vidas é a gente ser feliz. E a gente precisa ser feliz, né, materialmente, tendo, né, condições de adquirir aquilo que é material e também adquirindo o nosso patrimônio intelectual, que ele faz uma diferença enorme na nossa vida. É muito bom saber. Então, e para eu saber, eu preciso, né, de dedicar a estudar, tá bom? Sejam bem-vindos, um grande abraço para vocês e muito obrigada. Obrigado, professora Marilza. Obrigado a todos que estão presentes nessa live hoje. Realmente, a gente tem muito orgulho de estar mediando isso e trazendo essa parceria com o Sebrae para a nossa instituição, né? É aquele negócio, né? Existem 2 grandes momentos na vida profissional da pessoa. Quando ela escolhe a sua profissão na academia e depois quando ela parte para o mercado de trabalho. Eu acho que essa integração com o Sebrae, ela consegue fechar tudo isso, né? A gente consegue realmente trazer esse conhecimento. Tá? Então, assim, eu gostaria, antes de começarmos, a gente já vai passar para o Atos a palavra, tá? que é o palestrante de hoje, mas eu não poderia deixar de agradecer a professora Marilza, primeiramente, pelo apoio, tá? Agradecer a professora Adriana, que é a coordenadora de Administração e Ciências Contábeis, que está comigo nesse desafio do Pitch Day ESGO. Agradecer ao professor Rafael, de Pedagogia, coordenador de Pedagogia, também está me auxiliando bastante. Professor Tássio, agradecer demais ao Jorge, que é o analista técnico do Sebrae, né? E ao Atos também, que é o coordenador de inovação do Sebrae, tá? O Atos Vinícius, e ele vai tocar a palestra aqui conosco, tá? Hoje, mas realmente não poderia deixar de agradecer a todos, tá? Vamos aproveitar esse momento e como professor, coordenador, né, de fisioterapia, da área de saúde, o Rony mesmo falou, Sandi, até eu que sou fisioterapeuta, eu tive que saber alguma coisa de banco de dados.
E puxando um pouco para o meu lado, né? A área de tecnologia está aí para todos, né? Assim como a área de startups, a área de empresas, ela precisa de conhecimento de todo mundo. Então, uma enfermeira pode criar um grande aplicativo na área de enfermagem. Um advogado, eu já abri algumas startups para a área de direito, então um advogado pode assessorar nisso e, de repente, virar um grande empresário, um grande dono de uma grande startup nessa área. Então, a parte de tecnologia e a parte de startups e pequenas empresas e empresas de maneira geral, ela está aberta para todos os cursos. Nessa semana acadêmica, a gente envolveu basicamente os cursos de administração, ciências contábeis e sistema de informação. Mas o nosso desejo é que a gente consiga reunir toda a instituição para que a gente consiga ter esse engajamento para uma nova ótica do mercado de trabalho. Você não precisa ser somente um empregado quando você terminar de formar na instituição. Você também pode ser um dono de empresa, você pode ser um dono de startup, um dono de um negócio, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos, e agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Atos, que vai trazer a nossa palestra de hoje nesse assunto geral, onde ele vai tratar o tema da startup e o que a academia pode fazer para se inserir nesse meio, Atos. Obrigado, boa noite para você, tá? Obrigado, Jorge. Obrigado, professor Sandir, pelas palavras. Espero que, até peço a gentileza para quem está aqui no estúdio me confirmar se está me ouvindo bem. Tá ok, Atos, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Então, muito boa noite, professor Sandir, obrigado pela introdução, apresentação. Queria cumprimentar também a coordenadora Marilza, que nos antecedeu aqui na fala, contextualizando aí um pouco sobre mercado de trabalho, novo mundo, o que as profissões que até então tidas como originárias, né, de formadores de mão de obra, tem a ver com o empreendedorismo e porque é importante a gente se inserir nesse mundo, porque é importante a gente acumular conhecimento a respeito do empreendedorismo que é treinado, viu, gente? Então, empreendedorismo, criatividade, eles não são habilidades natas, são habilidades que podem ser aprendidas por cada um de nós, né? E quanto mais atributos de autonomia você tiver, mais competitivo você será no seu futuro mercado, seja como empreendedor de negócio ou como empreendedor funcionário que atua dentro de uma empresa. Bom, queria cumprimentar também meu amigo Jorge, que articulou esse convite para eu estar aqui, em que eu me dedico esses minutos aqui com vocês, com um grande prazer e satisfação, espero poder contribuir. E aí, professor Sandir, nesse mundo em que a informação ela é tão dinâmica, ela é tão facilmente consumida, não necessariamente de qualidade, não tenho a pretensão de trazer coisas essencialmente novas para todos os participantes, mas de repente trazer alguns insights, alguns highlights aí para que as pessoas possam se conectar, entender um pouco melhor sobre esse mundo da inovação. Eu vou pedir licença para compartilhar alguns slides com vocês e só um minutinho. Deu uma lei de Murphy aqui, pessoal, deu uma travadinha, mas agora vai dar certo. Eu tenho que encaminhar para vocês, pessoal, o arquivo? Compartilhar a tela. O Atos, se você não, quiser, perdão. dá para compartilhar a tela. Dá para compartilhar a tela, perdão. Acho que agora vocês já estão vendo minha tela, não estão? Tá ok.
Ótimo, excelente. Bom, pessoal, vou trazer um pouco aqui de informações sobre inovação para a gente nessa noite. Eu te peço desculpas um pouquinho pela demora. Aí o tema é inovação, mas o processo não foi tão inovador. Mas espero me redimir aqui durante o processo. Bom, antes de mais nada, pessoal, até gostaria de pedir a todos os participantes, né, que certamente ou estão aí acompanhando pelo celular ou acompanhando pelo seu computador pessoal, se puder apontar a tela do celular para esse QR Code, aqui você consegue acompanhar as principais notícias do Sebrae, o que a gente está fazendo na região de vocês e no estado de Goiás, acompanhar as nossas principais publicações sobre eventos, sobre notícias importantes para o empreendedorismo, dicas, né, dicas de conteúdos para que vocês possam acessar e conhecer um pouco melhor sobre o trabalho do Sebrae e estarem antenados aí com o que a empresa que é a 8ª marca mais admirada do país, segundo uma pesquisa recente realizada por um instituto internacional, né, o Sebrae ficou em 8º lugar como a marca mais admirada do nosso país, o que a gente está produzindo com muito carinho para vocês acessarem. Bom, aí, pessoal, eu queria que em 30 segundos aí sozinho, em 15 segundos que seja, você pensasse exatamente como que é o seu dia. Como começa o seu dia assim que você acorda, né? Eu não sei exatamente nessa rotina, mas eu, como um cara que já está no mercado há alguns anos, né? Trabalho com inovação já há 17 anos. E sou um pai de família, casado, e tenho aquelas obrigações normais de uma pessoa que precisa trabalhar, literalmente, para sobreviver, pagar suas contas, manter os seus sonhos mínimos em dia. É uma correria danada, porque eu tenho um filho já adulto, que mora em um apartamento que eu ajudei ele a se mudar para lá, e tenho também as minhas obrigações com meu filho pequeno, que tem 7 anos de idade. Então, rotina de lancheira, levar para a escola, deixar na natação, buscar no futebol, levar para o futebol. Então, tem uma correria, além de estar, por exemplo, já quase 8h15 da noite aqui, proferindo uma palestra com muita satisfação para vocês, mas é uma correria danada, né? E a sensação de ansiedade que a gente tem e por não desligar, justamente por estar o tempo todo conectados, me fazia ser um cara muito ansioso, eu confesso. Mas com algumas informações que eu vou passar para vocês aqui, eu confesso para vocês que com o tempo eu simplesmente entendi que o dia, óbvio, tem as mesmas 24 horas para cada um de nós e depende, obviamente, de como que a gente encara essas nossas obrigações e como que a gente se posiciona numa compreensão mais geral de mundo. Porque, pessoal, em geral, né, quando a gente estabelece um plano, seja para uma rotina diária, que eu pedi para você pensar como que é o seu fluxo do dia, ou para o plano que você pensou ao iniciar numa universidade ou numa faculdade, ou para o seu mercado de trabalho, o plano geralmente é linear, né? Quando a gente vai fazer o orçamento de uma casa, a gente quase sempre se depara com a realidade de baixo, né? Os custos daquela reforma, daquela atividade que a gente planejou, sempre são um pouco maiores, porque a realidade não é tão linear assim, né? A nossa vida, no cotidiano, ela é cheia de obstáculos não planejados. Então, talvez a realidade ela tenha o nosso dia, o nosso plano, ele já devesse considerar esses elementos da imagem abaixo que eu brinco com vocês aqui. Por quê, pessoal? E aí eu vou trazer 4 grandes contextos de mudança com uma trinca, né, de 3 elementos transformadores que estão baseando o nosso mundo hoje em dia. E o mundo mudou, pessoal. Tem 2 imagens aqui, né, 3 imagens, mas 2 comparações específicas. Do lado direito, já um pouco batido, a diferença do comportamento das pessoas nas 2 últimas sucessões papais, né? Então, a primeira, em 2005, quando o nosso antigo João Paulo II deixou para a entrada à época do Papa alemão, né, o Josef Ratzinger, e em 2013, já a saída do Ratzinger para a entrada do atual Papa, que continua até hoje, o Papa Francisco, o argentino. Então, vejam como na primeira, as pessoas literalmente, e quase todas, olhavam pelos olhos com que nascemos, e o segundo,
com os olhos digitais de um registro eterno, né, de um registro específico, seja para postar, seja para guardar, mas a diferença em apenas 8 anos é enorme. No lado esquerdo, a gente vê um dos monumentos da humanidade mais conhecidos, o Coliseu em Roma. Eu, coincidentemente, tive a oportunidade de estar lá há uns anos atrás, e é assim mesmo, pessoal, muito lotado, você precisa comprar o ingresso para fazer o passeio interno, de preferência pela internet, para não gastar muitas horas na fila, mas pasmem, essas pessoas todas que estavam aqui, não sei quem vai lembrar, hein, pessoal, me disseram sobre isso, eu era muito jovem na época, né, mas todos aqui estavam literalmente caçando pokémons virtuais, e quem lembra desse jogo? Pois é, esse jogo foi uma apoteose no ano de 2016, né? Então já há 6 anos atrás, e aqui a gente vê um gráfico da média de downloads de aplicativos pagos nas principais plataformas de download de apps dos principais sistemas operacionais mobile, né? Então, vejam como o comportamento entre janeiro e julho, ele era mais ou menos padrão, né? Quase como se a pessoa um eletrocardiograma de uma pessoa saudável em vida. E, de repente, a gente tem um infarto aqui, né? De repente, a gente tem um salto de downloads em julho. Mas vejam que, tão somente 2 meses depois, volta-se para um ambiente normal. Ou seja, um ciclo de vida de produto muito ágil, né? E um apogeu em que a novidade ela deixou de ser novidade em um espaço de tempo muito curto. Por quê, pessoal? Se a gente observar, né, o comportamento dos processos tecnológicos e como eles, ao longo de um espaço cada vez mais curto, se tornam commodities, ou seja, se tornam bens cada vez mais comum, a gente pode observar aqui sempre o histórico dos ciclos, né, dos hype cycles aqui, produzidos pelo Gartner, que é uma das empresas de consultoria na área de tecnologia mais respeitadas do mundo, demonstrando qual é o platô, né, de inovação, ou seja, de início de produção, até ela ficar literalmente em produtividade, ou seja, virar literalmente uma commodity em espaços de tempo, né, no contexto de obsolescência. Então vejam que o platô de expectativas, né, por inovação das tecnologias atuais, falam aqui sobre telemetria aberta, sobre governança de risco, sobre humanos digitais aqui em mais de 10 anos, ou seja, a gente ter literalmente humanos digitais em 10 anos, e os NFTs aqui, pessoal, o cloud, plataformas de dados, ecossistemas de dados em nuvem, aqui de 2 a 5 anos, já entrando no vale da desilusão, ou seja, já se tornando totalmente senso comum. E para provar que há uma assertividade nessas previsões, há literalmente 11 anos atrás, a gente tinha aqui inflado, né, no aspecto de maior expectativa das pessoas com a tecnologia, a internet TV, que hoje é absolutamente comum para todos nós, né? Então, a expectativa estava altíssima em algo que é absolutamente comum hoje em dia. Então, as tecnologias, elas e esse mundo, ele é pautado por isso. E são tecnologias exponenciais, né, pessoal? Porque, embora elas não sejam uma indústria, ou seja, um segmento de negócios específico, elas pautam, elas são transversais a todos os setores, né? Então, a parte da inteligência artificial, que cada vez mais a gente tem visto informações sobre isso, robótica, impressão 3D, medicina digital, biologia sintética, enfim, são diversas tecnologias, e aqui ao fundo a gente vê uma imagem da Singularity University, que tem como objetivo formar pessoas para resolver problemas de classe mundial, né? E aí, no ano passado, e por que isso é tão evidente, e por que é tão difícil a gente conseguir acompanhar esse movimento e essa sensação que a gente tem de que, de fato, um dia ele passa muito rápido, a gente tem a média aqui do que aconteceu na internet no ano passado em tão somente 60 segundos. Em média, a cada 1 minuto em 2021, foram mandadas 21,1 milhões de mensagens de texto e foram feitos 28 mil visualizações de vídeos no YouTube. Aqui a gente vê um comportamento diferente, como a professora
Marilza falou, né, na pandemia, com a chegada de algumas novas plataformas de reuniões, né? Então, aqui a gente já vê um comportamento específico dessas pessoas, né? E quando a gente vê essa profusão de informações, né, pessoal, e me lembra esse meme do absurdo de informações que são geradas e estão na nossa mão, né? Muita gente diz que nós temos à mão hoje mais informações que o presidente americano provavelmente tinha há cerca de 30 anos atrás, que é supostamente o homem mais poderoso do mundo. E aí, pessoal, com tanta informação, com tanta tecnologia e com a obsolescência cada vez acontecendo em espaços mais curtos, a gente tem que entender que não dá para a gente ser bom em tudo. A gente não consegue ter informações profundas sobre absolutamente tudo. E aí, eu trago um exemplo desse site que eu particularmente acompanho muito, que é um site que fala sobre inovação aberta da União Europeia, a curadoria de alguns professores da Holanda, e eles catalogaram, literalmente aqui, 71 métodos para fazer gestão da inovação em empresas, 71 métodos para trabalhar a gestão da inovação. Eu brinco com ir contando aqui, é por minha conta, porque eu acredito que eles literalmente devem ter achado um absurdo tão grande e terem parado de catalogar, porque com certeza devem ter mais, né? E aí, quem conhece, quem está na área de gestão, quem está na área trabalhando com parte de estratégia, deve já ter ouvido pelo menos falar desse simpático senhor aqui, Michael Porter, provavelmente junto com Mintzberg, Coase e alguns outros pesquisadores, um dos nomes mais influentes e mais importantes do segmento de estratégia, né, da área de pesquisa de estratégias, que em 1985, e aí eu peço licença ao professor Porter para ser extremamente leviano e aos professores presentes, mas se eu pudesse pegar essa obra de 1985 e espremer nas minhas mãos, eu provavelmente teria aqui a informação do destrua seu concorrente, destrua, aniquile, faça-o sair do mercado se você quiser se prevalecer, né? Também há bastante tempo atrás, né, já há quase uma geração atrás, há 11 anos atrás, ele publicou um artigo na Harvard Business Review, que é um tipo de periódico que a gente sabe que só pesquisadores convidados publicam artigos nessa revista. Escreveu um artigo criando valor compartilhado. Então, percebam que mesmo o autor que lá atrás, quando avaliava as forças competitivas da indústria, né, dizia que o maior fator de competitividade era gerar competência tal para aniquilar o seu concorrente, ele já está falando sobre o compartilhamento de valores. Por quê, né, pessoal? Com essa profusão de informações, com essa quantidade absurda, a gente sai de um mundo, né? E aí os nossos professores da TI presente, em que a informação é centralizada, passando para uma informação distribuída. A rede de produção de conhecimentos hoje é distribuída, né? Essa é a base da nova web que está vindo por aí, que é a Web 3.0, em que a descentralização do conhecimento e a propriedade do conhecimento, ele passa a ser meu e não mais de propriedade das grandes empresas que são donas das principais techs, né, que existem no mundo, que todos conhecemos. Então, saindo um pouco de mundo, o que está acontecendo nesse mundo de grande profusão da informação, chegando na tecnologia, como já dito, o professor Schumpeter, né, que é o austríaco a quem é dado por muitos autores o crédito de ter trazido um primeiro conceito sobre inovação ligado ao empreendedorismo, já falava sobre as ondas de inovação, né? Então, ele já estudou ali como a primeira onda baseada nas energias hidráulicas, têxteis, né? E hoje, das redes digitais, softwares, novas mídias, estão acontecendo em períodos de tempo cada vez mais curtos, né? Então, aqui, certamente, a gente está vivendo a era da inteligência artificial e da Web 3.0, que está chegando por aqui. E para quem não conhece esse espaço aqui, esse espaço é um Fab Lab, pessoal. Esse espaço é um espaço chamado Maker, ou seja, um Maker Space, é um laboratório de prototipagem, se ficar melhor assim, de construção de objetos como maquete, de conceitos, para que um desenvolvedor, uma pessoa que quer testar uma ideia sobre um produto, descobrir novas funcionalidades, ele pode visitar. Aqui em Goiânia, a gente tem alguns, né, ligados, inclusive, de uma parceria do SEBRAE com a Universidade Federal de Goiás, que é aberto, que pode ser acessado
por alunos e por pessoas da sociedade. Então, aqui é possível fazer prova de conceito, e eu fico pensando naquele pai que compra um patinho de borracha vindo lá do outro lado do mundo da China, poder, com a impressora de polímero, que é plástico, né, pessoal, conseguir imprimir o patinho da cor e das especificações que você, de repente, talvez desenhar e brincar com seu filho. E isso está cada vez mais próximo, não só nesses ambientes, mas acessível, né? Eu tirei essa imagem do Mercado Livre, fazendo propaganda gratuita aqui. Então, eu ainda acho caro, né? Mas convenhamos que 12 vezes de R$ 136, para você comprar uma impressora de filamento 3D para sua casa, talvez já estejamos chegando num nível de acessibilidade bem interessante, né? Quem acompanha essa notícia, saiu há alguns anos atrás, né, uns 4, 5 anos atrás, de que o Facebook desligou uma inteligência artificial que criou uma própria linguagem. Eu não lembro exatamente com detalhes dessa notícia, mas depois vocês podem pesquisar. Mas, se eu bem lembro, era algo como se cada vez que o computador trocasse informações com o outro, eles estivessem acelerando a troca de informações e um padrão de comunicação. Então, como os cientistas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, por precaução, eles resolveram puxar da tomada. Então, se alguém aqui, professor Sandi, da sua turma aí, tiver criando algumas estruturas de inteligência artificial, eu peço a gentileza de nós mantermos as tomadas até segunda ordem nos nossos equipamentos. Brincadeiras à parte, a gente também tem aqui o antes desconhecido, hoje ultra conhecido no mundo, o multibilionário excêntrico sul-africano aqui, o Elon Musk, que a gente ainda não entendeu se ele é vilão ou super-herói, né, pessoal? Também resolveu, após a venda, né, e a criação da Tesla e a venda do PayPal, que é um produto que fez com que ele escalasse recursos de maneira mais substancial, digamos assim, criasse um projeto para colonizar Marte, né? Então, daquelas pessoas que são insatisfeitas, independente se você gosta dele ou não, a gente precisa admitir que ele é uma pessoa de veia empreendedora e muita coragem, né? E dizer que ele não precisa passar os últimos dias da vida dele na Terra, se ele assim quer. Então, ele cria um projeto ousado, que é da chamada SpaceX, para começar a fazer as primeiras viagens interplanetárias, né? Coincidência também, nessa mesma época, eu estive nos Emirados Árabes. Confesso que eu não tive dinheiro para poder fazer esse teste. Se a gente vê as roupas dos integrantes aqui, com certeza são pessoas ligadas à família real. Então, Dubai já estava testando drones de táxi aéreo para sobrevoar os ambientes, né? Os espaços para o deslocamento mais rápido e um atrativo turístico e de demonstração de força e poder, né? Um PhD em biologia também, o professor Aubrey de Grey, há algum tempo atrás, chegou a afirmar que a gente pode chegar a viver 1000 anos. Né? Então, o ser humano, daqui a algum tempo, com o avanço da ciência, o avanço das tecnologias, vai começar a conseguir viver 1000 anos por uma compreensão melhor do que é o processo de envelhecimento no nosso organismo. Então, é como se ele conseguisse controlar esse processo no nosso organismo. Exoesqueleto russo transforma militares em soldados do futuro. Vejam que loucura essa notícia, né? Tomara que eles não estejam usando isso atualmente, mas eles já testavam um protótipo que literalmente transformava um homem no Robocop, né? Me parece que esse traje, esse exoesqueleto, conseguia fazer com que o soldado levantasse pesos em quantidades maiores do que uma pessoa normal conseguiria, além de ter toda aquela visão de telemetria ali do ambiente em que ele estivesse inserido. Eu gostaria muito mais de ver isso sendo usado por pessoas que trabalham em área de resgate, né, de desastres naturais. O metaverso, né, pessoal, aí está aqui, vou até deixar um link, depois pedir para o professor, vou mandar depois aqui da palestra, a gente talvez não tenha tempo de passar. Esse é um link da construção de uma agência de publicidade lá de São Paulo, aí inclusive já trouxe o CEO dessa empresa aqui 2 vezes esse ano em Goiânia, para participar da Campus Party e para participar de um outro evento que a gente fez em parceria com uma outra instituição no início do ano. E eles são a principal empresa que está construindo experiências das marcas dentro dos metaversos, que aí, pessoal, aquele metaverso do óculos de realidade virtual, ele deve chegar
mas ele ainda vai demorar muito, porque são muitas camadas tecnológicas que precisam ainda ser produzidas para aquela realidade, inclusive a popularização do 5G, que ainda vai demorar um pouco para que isso aconteça. Até lá, metaverso para a gente, pessoal, está principalmente nas plataformas, e aí outra propaganda gratuita aqui, né? Fortnite, Roblox e outros espaços. E tem outros ambientes também, né? Espaços como Cidade Alta, enfim, que as pessoas conseguem entrar e produzir aí, começar a brincar no metaverso. Essa experiência que a Druid fez foi no Cidade Alta, em que ela conseguiu, pessoal, num carnaval, fazer a experiência do Trident, da marca de chicletes Trident, do Tinder, o aplicativo de relacionamentos, e, se não me engano, da Brahma, da marca de cerveja, da Ambev, para poder fazer com que as pessoas curtissem o carnaval do metaverso. E o bacana é que ele conseguiu colocar mais disso, se não me engano, mais de 200 Marquês do Sapucaí lotadas, em pessoas participando simultaneamente nas plataformas digitais. Então, é uma escala, um relacionamento absurdo, com experiências de cultura, de acesso a shows, enfim, de experiência de marca, e não à toa, diversas marcas já estão começando a apostar em ter seus espaços no metaverso para interagir com essa geração que está chegando. As NFTs, né, pessoal? Então, são os tokens não fungíveis, também base dessa nova web, dessa web 3.0, que é a web descentralizada, como dita hoje. Elas podem chegar a valer 92 milhões, aí chegam a valer 92 milhões de dólares, né? Então, faz muito sentido para os artistas de hoje, vocês criativos aí, designers, pintores, né, pessoas que trabalham com arte, artistas plásticos, começarem a produzir algumas peças e vender nesse ambiente das criptos, dos criptoativos aqui, os NFTs. Né? Isso porque, pessoal, o Peter Diamandis, que é uma das pessoas que conceituou esse processo da Singularity University, diz que nós vivemos num mundo com 6Ds, né, pessoal? Um mundo cada vez mais digitalizado, deceptivo, ou seja, às vezes uma tecnologia ela está ainda submersa, sendo desenvolvida no processo acadêmico, dentro da indústria, fora ainda do nosso grande mercado, mas quando ela surge, ela cresce igual um bambu, ela soma crescimentos exponenciais e consegue ultrapassar e se tornar uma nova realidade do mercado. Disruptivo, porque ela literalmente demite o modelo anterior, né? Então, eu gosto de dizer que o modelo mais fácil de entender isso é como as videolocadoras foram substituídas pelas plataformas de streaming, né? Então, você literalmente deixou um mercado que até então consolidado de existir para que um outro surgisse, desmonetizado, né, pessoal? Então, as pessoas, inclusive, falam que a energia elétrica tende a custar zero, porque cada vez que as plataformas de energia solar e outros tipos de tecnologias chegarem e estiverem popularizados, a todos seremos produtores de energia. Então, o desmonetizado é no sentido de popularizado ao extremo. Desmaterializado, então, aqui vou mostrar para vocês, e provavelmente vocês estão vendo, né? A gente falou mais cedo, ou está no bolso, ou na mesa de cada um telefone celular. Aqui dentro, aqui a gente conseguiu substituir, além do próprio telefone, uma calculadora que a gente precisava ter na mesa do escritório, um scanner, um computador para mandar e-mail, mensagem de texto, máquina fotográfica, enfim, banco. Então, ele literalmente desmaterializou esses ambientes que eram todos independentes para uma estrutura só. E democratizado, né, pessoal? Então, a gente já sabe que existem mais telefones celulares no mundo do que pessoas. Então, quando você torna isso extremamente democrático, né, essas organizações, as tecnologias vão fazer isso com o nosso mundo. E aí, o poeta uruguaio Eduardo Galeano costumava dizer, né, já falecido, que esse mundo está grávido de um outro mundo que está surgindo, né? Porque nós, a sociedade, né, pessoal, como já dito anteriormente, saímos de um fica em casa há pouco tempo, mudou o nosso comportamento e acelerou a transformação digital em várias empresas que até então estavam ainda no ambiente analógico e passaram a ter que se relacionar com seus consumidores no ambiente digital, né? Novas estruturas de família, né, pessoal? Cada vez mais casais sem filhos, pessoas interessadas em ter uma vida a dois, com experiências de viagem, consumo de informações outras, né?
cada vez mais casais do mesmo sexo, né? Inclusive, esse plano de seguro de vida tem como slogan muito interessante, né? Onde para alguns existe preconceito, para eles existe negócio, né? Então, cada vez mais pessoas homoafetivas. A geração Silo, né, pessoal, do acrônimo em inglês Staying Younger Longer, ou seja, ficando jovem por mais tempo. Esqueçam aí a vovozinha. Você conhece a vovozinha Jaque? Já que você está em casa, fica com meu filhinho para ir para a balada. Ela não existe mais, a vovozinha do tricô, da palavra cruzada. A geração Silo consome, viaja, tem planos, tem sonhos, tem hobbies e principalmente tem recursos para investir em novas estruturas de experiências voltadas para eles, e são pessoas que têm saúde. Eu até brinco que os 60 anos de hoje é o antigo 40 anos. Então, os idosos, as pessoas aposentadas, estão cada vez mais refutando a ideia de ociosidade, né? Um novo sentido para o trabalho, né? E aí as pessoas cada vez mais conectadas com o trabalho como propósito. Então, muita gente topa até ganhar menos se está num ambiente de trabalho aprazível, que faz sentido para ela, que se conecta com seus valores, porque essa relação de emprego hoje, pessoal, a gente poderia chamar de carreiras Lego. Antigamente, eu ouço muito falar que, principalmente nos interiores, o sonho das mães é que a filha casasse com o gerente do Banco do Brasil, né? Com todo respeito ao nosso querido Banco do Brasil, e não é nesse sentido, é que hoje as pessoas dificilmente começam a sua experiência num lugar só e lá elas ficam o resto da vida. Então, inclusive as empresas procuram essa diversidade, né? Pessoas que têm experiências em diferentes mercados, participaram de alguma imersão fora, fizeram um trabalho voluntário na África, enfim, têm experiências diversas para poder, óbvio, ser diverso para lidar com esse mundo cada vez mais diverso, ter mais a cara desse ambiente em constante transformação. Os coworkings, né, pessoal? Para que começar um negócio novo com custo absurdo de inicial em ambientes físicos, se você pode compartilhar o seu custo e ainda conviver com pessoas diferentes de você e que, de repente, estão no mesmo estágio de sonho, de projeto, para vocês trocarem experiência e ainda, óbvio, dividir o custo e o espaço físico que você pode estar lá só para utilizar, né? Porque, né, pessoal, os cartórios do futuro, eles serão estruturas de certificação digital, né? A gente se desloca pelos lugares agora com os nossos aplicativos, assim como a gente pede comida, como a gente paga conta e como a gente investe o nosso futuro, né? Todos os ambientes digitais. Indo já quase para o final, as empresas, né, nunca se falou tanto sobre a sua majestade o cliente. Nunca, embora todas as empresas óbvio, quisessem crescer, nunca o processo de temas como design thinking, de temas como a compreensão do propósito do cliente, de fazer a jornada do cliente, foram tão citadas por empresas de ramos tradicionais, não só digitais, né, pessoal? E dizem, inclusive, que a empatia, que é o que o nosso David Kelly, que é o criador, fundador, CEO da IDEO, que é acreditado a criação do Design Thinking, ou do Human Centered Design, ou Design centrado no humano, criou como centro principal, né? Você precisa ter atributos tecnológicos que são possíveis, você tem que ter viabilidade de negócio com o desejo das pessoas, né? E no centro do processo do Design Thinking, a gente tem a empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E aí, pessoal, é muito fácil, né? Quem nunca falou, quem nunca ouviu muito essa palavra por aí, empatia, e geralmente é fácil quando a gente quer cobrar que as pessoas se coloquem no nosso lugar. Mas a gente também tem que fazer o exercício para se colocar no lugar do outro, para, inclusive, que a nossa sociedade ficar melhor. Mas aqui, pessoal, não é que as empresas precisam ter foco no cliente. Se eu vou focar no cliente, eu vou observar o cliente com os meus olhos. Ter empatia é focar o que ele foca, o que é o problema que nós precisamos resolver para que ele sinta que a vida dele foi colocada em progresso. Eu gosto muito de dizer que as pessoas elas não compram uma furadeira, elas compram um buraco na parede. Tá? Então, é preciso que a gente entenda a diferença para que a gente consiga construir jornadas mais exitosas. E aí, se você quer entender um pouco mais sobre esse ambiente das startups, se você quer saber mais sobre ambientes ágeis, sobre o momento da startup enxuta, eu super indico os 2 livros aí do Eric Rice, que escreveu o livro da Startup Enxuta, que é uma bíblia, que é um livro de cabeceira para quase todo startupeiro, quase todo mundo que trabalha com empreendedorismo inovador.
E o último, não tão recente assim, mas o último livro, o Startup Way, ele fala sobre o exemplo em uma grande empresa de como as grandes empresas podem incorporar práticas de gestão de startups para poder falhar e aprender cada vez mais rápido, para poder acertar melhor quando forem se relacionar com seus clientes, né? E aí, quem aí costuma acessar os TED Talks, né, as palestras de TED no YouTube, eu indico super a palestra do Simon Sinek, que fala sobre o círculo dourado. Entendo porque grandes corporações como a Apple conseguem fazer com que você vire fã da empresa, como você trabalhe como um fã da marca, ao invés de ser simplesmente um consumidor que procura por um smartphone, ou por um computador, ou por um tablet, né? As pessoas literalmente buscam Apple. E por que eles centram a apresentação dos seus negócios no porquê e não no como? Porque o porquê é relacionado a propósito e o como são processos táticos, né? Você, quando faz algo, você quer entender o porquê. O como é a materialização desse porquê. Assistam lá e depois mandem uma mensagem para mim ou para o Jorge aqui e a gente bate um papo sobre isso. E aí, pessoal, cada vez mais tecnologias transformadoras, né, gente? Cada vez mais tecnologias pautando e criando uma nova realidade para o nosso mundo. Negócios cada vez mais conscientes, conectados com essa sociedade nova, mais responsáveis, deixando claro a marca que querem imprimir para esse mundo, não só necessariamente o lucro. Pessoas cada vez mais empoderadas. Nós vimos lá a profusão e a quantidade de informações. As pessoas têm à mão de um clique, num Reclame Aqui da vida, numa rede social da empresa, a capacidade de mudar a partir de uma denúncia de assédio, de uma denúncia de racismo ou coisas do gênero, de maltratamento ou de não atendimento rápido, a imagem do seu negócio, a imagem das empresas com que a gente relaciona por um simples clique nas redes sociais. Então, pessoas cada vez mais empoderadas nesse novo mercado, que criam aí a tese da interseção perfeita dessa nova economia, né? Que são formados por essas pessoas cada vez mais fortes, por negócios cada vez mais conscientes e por tecnologias cada vez mais transformadoras, né? E aí todo mundo tem, né, pessoal, um mentor, todo mundo tem uma pessoa em quem confia. Se você quiser saber quem é o seu, quem é a pessoa que geralmente te ajuda a progredir como mentor, pense naquela pessoa para quem você liga primeiro quando você quer dar uma notícia boa ou uma notícia ruim. A mim, infelizmente, ela não está mais aqui, era minha avó materna, a mãe da minha mãe, a dona Zizi, que tinha uma frase que eu uso muito como mantra na minha vida. Ela falava assim: meu filho, quem quer vai, quem não quer manda buscar. Já viu que como uma coisa é prioridade para você, você sai de onde você está e você vai para lá resolver, e quando não é, você fala: depois eu passo aí e pego, a semana que vem eu vou passar aí próximo, eu tenho que pagar uma conta aí perto da tua casa, eu passo aí e pego. Então, quem quer vai, quem não quer pede para alguém buscar. E como diria também a também falecida fundadora da Body Shop, a senhora Anita Roddick, se você acha que você é pequeno demais para poder causar algum impacto nesse mercado, no ambiente que você convive, na faculdade que você estuda, é só você lembrar de como é a experiência de tentar ir para a cama com uma muriçoca no seu quarto. O estrago que ela faz, daquele tamanhozinho, o impacto que ela causa dentro do seu quarto. Isso, pessoal, porque sem querer trabalhar ou parecer alguma coisa de autoajuda, a gente pode entender que essa criança somos cada um de nós, né? E essa pipa são os nossos projetos, nossos sonhos, nossos desejos, nossos anseios de vida. E essa linha é a força, a atitude, a energia que você vai colocar para que isso aconteça. É óbvio que tem fatores externos que vão influenciar positivo ou negativamente o sucesso dessa empreitada de levantar essa pipa. O vento, as condições climáticas, o solo, a sua capacidade de correr, a energia que você tem, se a linha está bem presa, se ela é suficiente, se a pipa está bem construída, mas muito depende da energia que a gente vai colocar para que isso aconteça. Então, faça como a minha avó me pediu. Vá, não mande buscar, tá, pessoal? É isso que eu tinha para hoje. Agradeço se eu estourei meu tempo e fico muito feliz pelo espaço que me foi dado, tá, pessoal? Muito obrigado. Bom, primeiramente, Atos, mais uma vez, muito obrigado, tá? Realmente, eu ficaria aqui mais algumas horas ouvindo, tá? Mas com certeza não faltarão oportunidades
A faculdade ESGO, ela tem apoiado demais esse viés tecnológico e esse viés de empreendedorismo, tá? Então, nós estamos num projeto para mudar a academia, tornar a IESGO uma referência na criação e fomentação de novas empresas, de startups que possam solucionar problemas. É igual você falou, né? Assim, o lance da muriçoca. A pessoa que se acha um pouco pequena, mas talvez o pequeno problema que ela consiga resolver, ela consegue gerar um grande resultado, criar um novo produto com alta escalabilidade que resolva o problema de várias pessoas, né? Gente, quem quiser ainda mandar alguma pergunta, viu, Atos? Não sei se você vai poder. Se alguém quiser mandar uma pergunta aí também, pode mandar aí no nosso chat. Nós vamos estar disponível também para tentar responder. Falando um pouco também do projeto Startup da IESGO, nós temos marcado para 18 de novembro. Atos, você está inteiramente convidado a participar, tá? Em 18 de novembro, nós faremos um desafio de startups baseado no Sebrae Like a Boss, do qual eu já tive o orgulho de participar, fui premiado, fui parar na Case em São Paulo, fiz uma apresentação. Então, assim, eu sei da seriedade do projeto, então a gente se baseou no Sebrae Like a Boss para criar um desafio de startup no qual a gente tem 10 grupos. Esses grupos vão disputar um prêmio que o Sebrae concedeu para a gente também. E mais do que nunca, hoje, os cursos que estão envolvidos são sistema de informações, ciências contábeis e administração. Mas, como eu disse no início, esse é um assunto que interessa a todos, tá? Então, todos os cursos que tiverem interesse, a gente vai estar aberto a receber e no próximo semestre a gente quer envolver mais cursos nesse desafio e, inclusive, gerar realmente produtos e startups a partir desse desafio, tá, gente? É sempre importante falar que um dos Ds que o Atos passou para a gente, o de disruptivo, ele fala muito sobre o fim das profissões atuais, né? Então, muitas vezes a gente fixa apenas numa área, mas talvez a gente tenha que abrir o leque para pensar mais amplo o que pode ser feito e o que pode ser integralizado, e é importante a multidisciplinaridade para o nosso conhecimento, né? Tem pesquisas que falam que meu filho, eu tenho um filho de 1 ano, que ele provavelmente não tire a sua CNH, porque ele não vai precisar mais dirigir, né? Não sei se essa realidade se apresenta para o Brasil também. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, mas nessa pesquisa eles falam que essa geração que está nascendo mais recentemente provavelmente vai ter carros autômatos, né? Outra coisa importante também da sua explicação é o estudo da persona, né? Entender o foco do cliente, né? E conseguir se colocar na posição do outro. Isso é muito importante, isso fala de empatia, mas para a pessoa que quer abrir a sua Lean Startup, a sua startup enxuta, como diria o Eric, né? É muito importante. Então, a gente fica bem feliz, assim, a palestra foi muito inspiradora. Amanhã nós teremos consultor do Sebrae que para auxiliar as startups vão participar do Startup Day. Todos os alunos de todos os cursos estão convidados a participar. Será presencial na faculdade. Então, se quiserem participar também e ver quais são as primeiras startups do primeiro desafio de startups da IESGO, estão convidados, tá? Para a semana que vem, para o dia 18, né? Para que a gente possa participar, tá bom? Atos, muito, muito obrigado. Tem alguma pergunta aqui, gente? Não, por enquanto não. Então, nós vamos fechar a live por aqui, mas agradecendo a todos novamente, agradecer ao Jorge. O Jorge está por aí, acho que ele teve que dar uma saidinha, né? Mas, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer a professora Marilza, agradecer a professora Adriana e agradecer ao Atos, que foi uma grande aula,
Tato, gostaríamos muito de ter você mais vezes aqui conosco, tá bom? Esse projeto está começando e eu acho que a gente vai precisar mais de você. Professor Sandi, muito obrigado, eu agradeço, estou super feliz aqui, emocionado com os elogios da galera. A gente faz a palestra literalmente para mexer, né, para poder inspirar o pessoal. Que bom que parece que eu consegui ser efetivo aqui no meu objetivo. A gente está à disposição de vocês, né, aqui no Sebrae, o Jorge, a turma que atua no Sebrae na região, com certeza fazem um excelente trabalho. Enfim, você sabe bem, como um entusiasta e contribuidor do ecossistema, às vezes de volta e meia faz ações voluntárias para poder engajar as pessoas. Que bom que o Sebrae Lacabos foi a inspiração de vocês, né? Se depois você quiser, eu estou à disposição para se você precisar e quiser compartilhar a metodologia, apresentar um dia para mim aqui, eu ajudar vocês. Esse ano a gente tocou um Lacabos aqui em Goiás, aqui em Goiânia, no nosso estado. Uma das startups do nosso ecossistema ficou em segundo lugar nacional e vai participar do Get in the Ring, que é a principal competição de startups do mundo. Foi organizado pelo Sebrae com o Get in the Ring, para que neste ano a final do Get in the Ring nacional fosse justamente a final do Like a Boss. E a nossa felicidade enorme aqui, uma das startups que a gente acompanha aqui no Sebrae Goiás, ficou em segundo lugar nacional e vai para a Arábia, para os Emirados Árabes no ano que vem, participar de uma batalha mundial. Então, a gente pensar em Goiás, como é que faz, tal, um negócio, pessoal, de uma farmacêutica, ela criou um medicamento para controle de parasitas, de pets, para qualquer tipo de pet, criou umas gotinhas que vai na água do bichinho. Ficou em segundo lugar e vai disputar a final mundial. Representar o Brasil como uma das 3 startups finalistas mundiais. Então, é possível, com muita dedicação, muito suor, né? E o Pareto do 80-20, ele é assim, 80% ou até mais de transpiração e um pouco de inspiração. E foi um prazer estar com vocês aqui, agradeço de coração todas as mensagens que eu tenho visto aqui. E, Sandi, agora a gente está conectado, tá? Não desconecta mais não. Estamos à disposição de vocês e de toda a comunidade acadêmica aí da IESB, tá? Um abraço. Tá certo. Muito obrigado, Atos. Gente, boa noite então para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos terminar a live. Tchau, tchau, gente.